São essas 3 preciosidades que Deus tem nos concedido, tá bom? Conheço vocês já há mais de 30 anos, vocês podem ter certeza. Essa igreja aqui, eu vinha para cá, eu tinha cabelo, eu era magro que dava dó. Subia em algumas cadeiras, em algumas mesas, em alguns acampamentos, e aí todo mundo dizia assim, esse aí não tem juízo nenhum. Aí a vida vai nos dando juízo, tá bom? Eu fui convidado para falar para vocês sobre a temática reforma. E o tema do tema que me deram foi a reforma protestante e sua relevância hoje. Essa semana, mesmo corrido, eu dei uma palestra sobre esse tema para o PH Nacional. Na sexta-feira à noite, uma palestra a nível nacional para a Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, que tem um seminário. Nos convidaram para falar sobre a influência na pedagogia de Lutero e de Calvino. É um estudo fantástico. Então, estuda um pouquinho também sobre a influência na pedagogia de Calvino e de Lutero nos dias contemporâneos. Porém, hoje de manhã, eu prometo em 40 minutos estar ocupando esse espaço para juntos aprendermos um pouco mais. Qual a relevância da reforma protestante para os dias atuais? Tem como replicar, tem como trazer esse movimento de 508 anos para os dias atuais? Se tem, quais os movimentos? Ou temos que trazer literalmente toda a sua realização para os dias de hoje, sem termos nenhum filtro? Então, esse vai ser o meu desafio. Eu queria que você, juntamente comigo, compreendesse que esse tema, reforma protestante, é muito caro, é muito rico para nós de igrejas históricas. Quando eu falar igreja histórica, estou me referindo à igreja presbiteriana, à metodista, à batista, à congregacional. Essas 4 são as que vão perfilar em primeiros na história da fé protestante no Brasil. Eu não sei se eu posso mexer muito, pessoal da transmissão, que eu sou um pouco, tá certo? E eu nem tomei caldo de cana ainda, tá certo? Reforma e não ruptura. Eu queria que vocês pegassem essa ideia. Nós não estamos dizendo que tudo da igreja de então estava errada, porque se tivesse seria ruptura. Se fosse, nós estaríamos dizendo outra igreja, mas é reforma. E o tema da reforma é sempre reformando-se. Nós não podemos dizer que tudo na igreja medieval, a igreja de onde nós saímos, estava tudo errado. Por isso que chama-se reforma. Não é demolir uma casa e reconstruir uma outra casa. É reformar a casa naquilo que não está mais de acordo com os fundamentos lançados pelos apóstolos, pelos profetas. Por isso que a palavra é reforma. Eu queria que você guardasse isso, porque se eu falar, e alguns pensam que são ruptura completa. Não. Veja que o Concílio de Nicéia, de Trento, veja que a teologia ainda perdura como continuidade. Eu não vou dizer que o Concílio de Constantinopla, de Éfeso, de tantas outras manifestações da igreja era errada. Por favor. Ora, a primeira grande crise foi em 1054, onde houve a divisão entre, divisão mesmo, não é reforma, divisão entre igreja oriental e igreja ocidental. Se vocês quiserem saber qual foi o cisma mesmo, a rachadura que dividiu a fé cristã foi em 1054, com a igreja oriental e a ocidental, por causa de um iota, de um i na língua portuguesa. Se o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, ou só do Pai. E se ele procede do Pai e do Filho, se tem a mesma natureza ou a mesma essência. Essa foi a divisão. Por isso que surgiu a igreja ortodoxa oriental e igreja ocidental. Quando nós falamos de reforma, nós estamos apenas nos referindo à igreja ocidental. Não tem nada, esse nosso movimento, essa reforma, nada influenciou em nada mesmo a igreja oriental. Tá ok? A copta, a siríaca, a etiópica e tantas outras que tem lá no Oriente. Reforma protestante só da igreja ocidental para o novo mundo, Europa e o novo mundo, tá bom? Vamos ler um texto bíblico, por favor. Esse texto é o que apoia os reformadores. Romanos capítulo 12. Não estou falando da experiência a mais que Lutero teve com Cristo. Quando ele lê Romanos, Lutero era professor
de teologia e estava expondo há mais de 3 anos, em Wittenberg, na sua paróquia, a carta aos Romanos. Ora, ele já tinha lido centenas de vezes. Ele conhecia o texto original, a cópia do original. O original nunca tivemos, mas temos cópia muito próxima do original. Lutero, ao explicar essa carta, se deparou com uma experiência transcendente, metafísica, quando leu primeira Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. Essa é a experiência de fé que ele tem, porém, de movimento para a construção da reforma, é Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Estes 2 versos serão visitados várias vezes por Lutero, Calvino, John Knox e tantos outros aí, tá bom? Leia comigo, por favor. Há uma só voz, podemos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Esse texto é muito mais que alguns versículos soltos e trazidos para qualquer contexto. Esses versos que lemos, tá certo? É o manifesto da reforma protestante. Esse é o mote, aqui está a linha mestra da reforma protestante, onde ele diz assim: as 2 ideias-chave, as 2 palavras-chave, não vos conformeis, por isso que o reformado é sempre se reformando, não vos conformeis, e também ele diz: e transformai-vos pela renovação. Então, essas são as 2 linhas centrais do movimento da igreja cristã a partir da proposta da reforma protestante. Porque para os irmãos padres da época, monges da época, que são estes que vão produzir a reforma, nenhum era senão cristão católico, por favor. E nós somos cristãos católicos não administrados por Roma, mas somos cristãos católicos no sentido universal, apostólicos, mas não de Roma. É bom a gente saber dessa ideia aqui, tá ok? Para a gente não ficar aquém da cultura, porque cristianismo, olho no olho, cristianismo é cultura. Cristianismo é sociedade em avanço pleno de conhecimento e de ciência. Então, nesse texto aqui, nós encontramos essas 2 linhas mestras. A reforma não era apenas um protesto contra o erro, o que estava errado. Era, meu querido, chegamos à plena certeza do que cremos. Temos a certeza, mas estaremos sempre aprendendo. Nunca podemos dizer assim: vestir a roupa da santidade e não preciso revestir. Muito pelo contrário, estarei vestindo a roupa da santidade e sempre tenho que trazer nova roupagem pelas Escrituras, porque os dias estarão mudando, o contexto, a sociedade, e eu tenho que entender que a palavra é a mesma, mas a roupagem, a manifestação social, cultural, a expressão de vida vai estar sempre moldada pela palavra de Deus. Entenderam? Sempre se reformando, sempre se renovando, não nos conformando. Veja a importância do texto lido. Porque esse texto foi tão decisivo? Porque a igreja medieval havia se conformado com os séculos. E principalmente no seu século de então. Havia acordado com o poder, com a riqueza, com a corrupção. O cristianismo tinha se institucionalizado. Tanto que perdeu sua capacidade de questionar a si mesmo. A reforma protestante, não a ruptura, vou estar sempre falando, não é uma ruptura, não é nada daqui presta, não, por favor. Mas naquilo que foi proposto a reforma, é que o tempo todo estaremos nos avaliando, nos questionando, estaremos continuamente trazendo ponderações, questionar-se a si mesmo. Olho no olho, gente boa. Sabe qual é a ideia?
é que, seja qual for a instituição, ela deve ser questionada, até a igreja, que é a instituição humana. Entenderam? Essa é a máxima. Seja qual for a instituição humana, e a igreja é a instituição humana, deve ser questionada. Eu não estou falando igreja, corpo de Cristo, que essa não é a instituição humana, essa é a manifestação espiritual do Cristo. Nós somos corpo de Cristo, nós somos a igreja triunfante, invisível. Essa não é a instituição humana, não tem como questioná-la. Mas por que o Senhor colocou negros na sua igreja? E por que o Senhor colocou brancos na sua igreja? Por que o Senhor colocou asiáticos? Isso é dele, a igreja é invisível. Quanto à instituição humana, tem um pregador que falou: igreja com propósito, só classe média, só classe rica, igreja asiática. Meu querido, é instituição humana. Onde tiver CNPJ, devemos questionar à luz das Escrituras. Onde tiver. Nenhuma instituição humana, mesmo igreja, seja católica romana, seja católica apostólica reformada, todas, indiscutivelmente, sem discriminação, devem ser questionadas. Por que os presbiterianos estão fazendo isso aqui? Por que os batistas? Por que os católicos? Todas, sem exceção. Porque aonde há instituição humana, há falha humana. Por isso a reforma diz: à luz das Escrituras, estaremos sempre questionando qual a necessidade de construir uma basílica de 20 milhões. Qual a necessidade de uma igreja como se fosse daquela de Westminster hoje, esquecendo o social. Podemos gastar milhões e esquecer os pobres. Isso é uma crítica reformada, contundente e presente. Vamos continuar o texto? Diz o texto: não vos conformeis. É interessante que o capítulo 12 não afirma que há um cristão que possa dizer: estagnei, não tem mais o que aprender. Gente boa, na academia, no doutorado, tem alguns colegas que dizem assim: estagnei, não tem mais o que aprender. Eu digo assim: esqueceu a lição principal da humildade, de que quanto mais eu sei que quase não sei. E não é uma máxima de falsa humildade, de uma expressão teatralizada para dizer que é humilde. Porque quanto mais se sabe, mais chega a uma conclusão: tem muito que não se sabe. Na fé cristã, você pode estar aqui há 40, 50 anos, meu presbítero, não pode dizer assim: já sei de tudo. Se você chegou a essa conclusão, saia de perto dessa pessoa, porque ou ele vai ser fundamentalista, xiita ou ultrapassado, mas sempre se renovando pela palavra de Deus, dizendo: há um novo tempo, e a resposta para esses novos desafios continuará sendo a velha palavra de Deus que se renova a cada manhã. Cuidado. Vamos lá então. A renovação da mente através do estudo da palavra, da oração, do discernimento é contínua. Essa renovação é contínua, é reforma sem fim. Então, qual é a relevância? Os dias de hoje da reforma é que a reforma é sem fim. Estava no congresso, onde estava lançando essa camisa da UPH Nacional, lá em Natal, no início deste mês, e o tema era Reformando Corações. Olha que boa notícia para você. A reforma do nosso coração já começou com Jesus Cristo, por obra e graça do Espírito Santo, mas não terminou ainda e há de continuar. Eu vou falar baixinho para que ninguém nos escute. Nós somos um produto interminável, porque até na eternidade estaremos aprendendo mais e mais do Senhor. Ou seja, nós não temos um ponto final em conhecer o Senhor. Pelo contrário, iremos pelos séculos dos séculos, na eternidade, conhecer o Senhor. Senão seria um robô limitado, com um chip de 32 gigas. Não! Ele é tão grande, que passará toda a eternidade falando dele e nunca vai se esgotar. E nós dizemos assim: profundidade da riqueza e do conhecimento dele. Então, reformando sempre, se reformando, nunca chega a dizer: eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu digo: e isso trouxe o que de melhor para você, família, sociedade, cultura? Porque se é para você, você está estagnado. Mas se você reforma cada vez mais sua vida à luz da Escritura, tenho certeza que o social, as pessoas ao teu redor da igreja, serão impactadas pela obra de Deus que começou no teu coração. Posso ouvir um amém? Então, amém também. Vamos continuar?
A reforma impactada, os reformadores impactados por esse texto. Primeiro, Lutero. Como já disse para vocês, Lutero foi tremendamente impactado com esses 2 versos. Ele pegou a síntese. Eu coloco aqui que o convenceu de tal maneira de que toda a estrutura eclesiástica precisava ser questionada. Lutero toma coragem, e a base, além da coragem, do arrojo da juventude, qual é a base probatória que segurava Lutero para questionar o conhecimento de 1500 anos de igreja, de tradição? Esses 2 versos: não vos conformeis e transformai-vos. Essa é a base que deu a Lutero argumentação, traquejo para peitar e dizer: eu só mudo minha opinião se vocês, à luz das Escrituras, convencerem a mim, porque senão eu estarei cativo ao que eu conheço das Escrituras. Olha, essa é a base. Aqui está o pilar que sustentou ele há 508 anos atrás a dizer: não há outra maneira de conseguir pleno conhecimento de Deus senão pela sua revelação, a sua Escritura Sagrada. Esse é Lutero. Ele fala: não é instituição imutável, nenhuma instituição é imutável, deve ser sempre aberta à reforma. Lutero, como eu disse a vocês, ensinou sobre Romano durante anos em Wittenberg, e essas preleções moldaram ele e os seus alunos. E agora, quando ele afixa aquelas 95 teses na porta da igreja, que a porta da igreja sede da cidade, equivale a um cartório para notificação, para citação. Aí, porque, como dizia no interior, são 3 autoridades que existem: o padre, o delegado e o prefeito. Naquela época, a autoridade máxima era o pároco, era o dirigente da igreja sede. Era o pontífice, aquele que construía pontes, ligações políticas, econômicas, sociais. Daí vem a palavra pontífice, o construtor de pontes, mas no sentido de relacionamento cultural, econômico, político, social. Ok? Então, quando Lutero botou aquelas 95 teses, as pessoas sabiam que corriqueiramente era decreto, era citação: fulano está sendo chamado para se encontrar com o assessor do rei, fulano foi cobrado e não pagou, ninguém venda fiado a Beltrano, porque ele é uma pessoa que não... É nisso aí. Então, quando ele coloca as 95 teses, ele está sendo agora corajoso ao extremo, mas com base em Romanos 12, 1 e 2, que diz o texto, não esquece, não vos conformeis e transformai-vos. Vamos continuar. Um outro, além de Lutero, é Calvino. Calvino, que vem pós-Lutero. Um detalhe: eles nunca se encontraram, nunca chegaram para tomar uma cerveja junto, nem um copo de vinho. Naquela época, eu citei isso não por brincadeira, por brincar, mas naquela época, o maior vetor de doença era a água. O maior vetor de contaminação era a água. Por isso que a turma dizia assim: fulano bebe vinho como se fosse água. A classe média tinha vinho. Sabia que o salário que a igreja pagava a Calvino era também em vinho? 2 barris de vinho. Eu digo, Calvino tomava muita água. Depois que surgiu o cloro, aí sim passou a ter mais segurança, e a vida humana passou também a ter mais perspectiva e longevidade. Então, quando se fala assim, fulano bebe vinho igual a água, que naquele contexto que eu estou falando aqui, a água era o maior vetor de contaminação e de doença. Vamos voltar para o texto. Eu sabia que um dia se via alguma coisa que eu aprendi sobre essa expressão de vinho e água. Eles nunca se encontraram. Lutero e Calvino nunca se encontraram. Fizeram correspondência de cartas, por cartas. Não sei se você sabe, mas não havia e-mail naquela época, nem WhatsApp. É interessante que, olha o que Calvino fala em seu comentário aos Romanos. Para Calvino, Romanos 12, 2, era absoluto. Não vos conformeis com este século. Ele via isso como mandato para questionar toda instituição. Estou lendo o comentário de Calvino. Ele via, estou falando de uma pessoa daquela época, inserido no contexto de mulher não tem valor nenhum. Lei Maria da Penha, me poupa, naquela época era penha mesmo, peia, mata. Mulher era res, era coisa.
Era nesse contexto que eu estou lendo, é nesse contexto que eu estou lendo os reformadores, os que estavam gritando. Lógico, só tenho 20 minutos, lógico que há muito conhecimento aqui nesse grito desses homens. Eles são influenciados pelo humanismo, de Erasmo de Roterdã, eles são influenciados pelo iluminismo que está surgindo. É inegável isso aqui. Um novo mundo está surgindo. Esse novo mundo está surgindo e eles dão um grito, reforma, não ruptura. Vamos manter a igreja, mas não desse jeito. Não desse jeito, uma igreja conivente com erro, conivente com a exploração. Vamos criticar a partir da própria igreja para estarmos enfrentando um novo mundo. Corta aqui epistemológico. Igreja Presbiteriana de Souza, critiquem vocês para enfrentar os novos dias de Souza. Se vocês não fizerem crítica social e forem honestos, talvez vocês fiquem para trás. A mensagem é belíssima, a mensagem é a única verdadeira, mas a sua aplicabilidade não é eficaz, porque nós não estamos sabendo ler e se criticar, ler o contexto e nem criticar onde se encontram as nossas falhas ou debilidades. É bom trabalharmos assim. Isso é sempre se reformando. Deixa eu voltar para Calvino. Eu prometi que eu não ia me empolgar para não sair do esboço, para cumprir os 40 minutos. Olha o que diz Calvino, literalmente. Ele fala assim: ele via isso como um mandato para questionar toda a instituição, inclusive a igreja, quando ela se desvia da palavra. Seus comentários sobre Romanos, publicados em 1539, mostram como ele entendia que nenhuma estrutura humana está acima da necessidade de reforma. Nenhuma instituição humana está acima de reforma. Nenhuma. Casamento, igreja, ministério público, justiça, toda instituição humana precisa de reforma. Não está acima, assim, atingimos o patamar da excelência, da qualidade, da perfeição. Aí ele diz assim: seu princípio, foi Calvino que teve a sacada e disse: sempre reformando-se. Aí eu coloco, é praticamente uma paráfrase de Romanos 12, 1 e 2. Sempre reformando-se. Foi essa sacada, ele assim para os seus alunos em Genebra, já estava lá a Academia de Genebra. Calvino se preocupou muito mais com a educação e formação especializada, e não é educação universal como Lutero quis e foi. Calvino era seletista, selecionava pessoas assim: vamos preparar mestres para que esses mestres tenham capacidade ainda mais de influenciar dezenas de pessoas. Em Genebra ele fez isso e disse assim: sempre se reformando. Eu dou por visto, eu queria, se eu pudesse faltar o tempo, tá lá assim, eu queria estar aqui. Vem, vamos embora agora, vamos mudar a Europa, vamos mudar o mundo. Sempre se reformando. Que não se apague esse ardor da igreja de Souza, sempre se reformando para a glória de Deus, para alcançar os perdidos, em nome de Jesus. Sempre se reformando. Para Calvino, aceitar o status quo religioso era desobedecer a Paulo. Não precisa mudar. Corra, não pare, nem pense. Dá até música, né? Corra, não pare, não pense. Quando alguém diz assim: não tenho que mudar, corra dessa pessoa. Não tenho que alterar, sai de perto. Aí você está diante de uma geração que não soube fazer a transição do conhecimento para a aplicabilidade. Nós não tiraremos uma vírgula da palavra de Deus, ela permanece a mesma, luz para o nosso caminho. Mas os contextos sociais são diferentes. Tenho mais mulheres do que homens nesse auditório. Há 500 anos atrás, 508 anos, era o contrário. Não tinha uma mulher no auditório. Calvino falando. Que reforma abençoada. Nosso superintendente falou de homens e mulheres. Agora é que nós estamos tendo coragem, as igrejas históricas, mostrando, trazendo teses, livros sobre a presença das mulheres na reforma protestante. Nós temos ainda muito que aprender, que somos todos igreja do Senhor, sacerdote universal, não só para homem, mas para mulher também. Bendito seja o Senhor. Amém? Sacerdote universal eu não preciso de um intermediador humano para chegar a Deus. Essa foi uma grande sacada dos reformadores. Isso foi uma entrada de chutar canela da estrutura naquela época.
que eles assim, eita, ele foi em cima, porque se Cristo é o nosso sumo sacerdote, qual a necessidade de sacerdote para intermediar, para oferecer sacrifício, se o sacrifício já foi oferecido a Deus em Cristo Jesus uma vez por todas, e Ele está diante de Deus intercedendo por nós, dizendo, eu sou o próprio sacrifício, quem te pede é o próprio sacrifício, e no nome dEle e pelo sacrifício dEle, nós somos ouvidos. Aí Lutero fez, e Calvino, se nós somos sacerdotes universais, e somos, então nós não precisamos e não devemos manipular estes livres diante de Deus com a imposição de uma língua, de uma Bíblia, numa linguagem que ninguém entende. Então vamos traduzir a Bíblia para o vernáculo de cada nação. Se eu posso chegar diante de Deus, então, como sacerdote, eu posso ler a Bíblia no meu vernáculo, na minha língua, sem a necessidade de entender uma palavra em latim, se é genitivo, dativo, acusativo, ablativo. Não preciso saber desses detalhes. Qual é a inflexão que eu tenho que dar, se à luz do português eu já sei que o meu Redentor vive, que Ele é o meu Senhor, que Ele perdoa os meus pecados, que enquanto eu estiver andando no caminho, eu terei perdão e a sua graça ministrará misericórdia a mim. Eu não preciso de nenhum pastor humano para que me coloque diante do meu sacerdote e diante de Deus. E graças a Deus pelos irmãos que vieram, pretéritos que chegaram, que vieram de nós, e a sua influência chegou até a gente, nós temos aqui, em nossa língua. O que eu vou te falar é conhecimento de causa. Faço parte do diretório da Sociedade Bíblica do Brasil. Temos conhecido a influência e a importância da Sociedade Bíblica do Brasil. Olho no olho, gente boa, a cada 3 segundos uma Bíblia é impressa e vendida no Brasil. 3 segundos uma Bíblia é impressa e vendida. Nós não temos estoque. Nós já produzimos esse ano 8 milhões de Bíblias. O ano passado atingimos a marca de 200 milhões de Bíblias. E cada uma no idioma do solicitante, em espanhol. Nós somos hoje a maior sociedade bíblica que traduz Bíblia para o espanhol. Que bênção! Para o inglês, o continente que mais pede a gente é a África. E cada uma na sua língua. Bendito seja o Senhor. E, a Bíblia mais cara custa R$6.000. Ela tem 1,98 m. A Bíblia para Braille. Leitura em Braille. Deste tamanho. E nós não vendemos. Nós entregamos para as prefeituras, para a Secretaria de Educação, para museus, para que as pessoas excluídas tenham na sua linguagem o conhecimento da palavra de Deus. Isso é a reforma hoje influenciando ainda. Bendito seja Deus. Nosso desafio agora é a Bíblia em Libra. Já temos 2 livros da Bíblia que já estão em Libra. Que bênção, meu querido. Ou seja, nós não só ficamos com a escrita, nós não ficamos só com o toque, mas também na Libra, a palavra de Deus sempre presente, e a igreja se reformando e se criticando, dizendo, pode ficar um grupo de pessoas que não vejam, que não escutem, sem o conhecimento da palavra de Deus. Os reformadores, os nossos reformadores primários, originários, não enfrentaram esse tema, mas nós estamos enfrentando esse tema. Olha aí a igreja se reformando e sempre se reformando. Bendito seja o Senhor por isso. Posso ouvir também? Eu ia falar de Ulrich Zwingli, de John Hus, que é um pré-reformista. Tem os radicais também, viu? Que eu vou pular um pouco. Colin Gerbel e os Menno Simons. Qual é a base, a sistemática do movimento protestante? Os 5 eixos. Eu não gosto de citar latim. Não é que eu tenha aversão. É porque eu vejo muitas vezes a gente só sai essas palavras e não sabe nem a inclinação do que vem em seguida. Então, quando eu falar os 5 somente, é sempre em português. Apenas a Escritura. Não quero outro livro. E a Reforma diz, nós não precisamos de outro livro, senão as Escrituras Sagradas. Que Escrituras? Aqui nós abraçamos como mundo ocidental. Mas não esqueça disso.
Para nós, ocidentais, a Escritura tem 66 livros. Para algumas igrejas cristãs orientais tem 100, 108. Depois dá uma olhadinha, a igreja da Etiópia, que é a Bíblia mais antiga do que a King James. E a gente diz assim, King James. Meu querido, para nós a Escritura é sagrada. E nós seguimos os concílios de Trento, de Antioquia, de Niceia, que já definiram isso. Então não há uma ruptura, mas uma reforma, dizendo, quanto aos livros sagrados, nós não temos nenhuma dúvida, somente as Escrituras e os 66 livros das Escrituras, bendito seja Deus por isso. Somente as Escrituras, apenas a fé nos salva, apenas a fé. E aqui eu coloco um comentário, não obras, não mérito, não negociações com o poder religioso, mas confiança genuína em Jesus. Meus filhos não sofrem do que eu sofro ainda. E olha que eu saí do movimento de obras do cristianismo aos meus 14, 15 anos. Mas mesmo assim, foi tão colocada em mim a necessidade de fazer algo pela minha salvação, que ainda 40 anos depois, 55 anos de idade, com algumas formações, com algumas leituras, com algumas publicações de artigos e livros, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu pequei, eu pisei na bola, tenho que fazer alguma coisa. É só pela fé. Ainda, e você que veio desse movimento cristão católico romano, traz esse ranço. Diz assim, mas eu pequei, tem que fazer alguma coisa. Vou dar essa esmola aqui, toma. Vou fazer assim, fazer o seguinte, vou dar um carro para você. Isso é só hipoteticamente, potência. Vou dar um carro. Rapaz, já que foi confusão essa compra de carro de praia, foi confusão essa compra desse terreno, sabe de uma coisa? E eu pisei na bola, tomo para você, não quero nada. Como se a gente estivesse querendo pagar a salvação. Nós não pagamos a salvação em nada, apenas a fé nos salva. Amém? Apenas Cristo é nosso Redentor. Não precisamos de nenhum intermédio humano, nem projeção humana para ter acesso a Deus. Eu não tenho dúvida que uma pessoa que entra a uma igreja reformada, cristã, ela não vai dobrar o joelho a Maria, não vai dobrar o joelho a Padre Cícero, não vai a Santa Rita de Cássia e dizer assim, minha Santa Rita de... Não. A gente já está vencido. Porém, em nós há um certo elemento que cola, chega perto a esse movimento. Eu vou na casa do irmão João e da irmã Maria. Eles oram. Quando eles oram, Deus escuta eles, cara. Deus escuta eles. Vamos lá que Ele vai interceder por nós. Qual é a diferença? Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Olho no olho, ninguém ora melhor por você do que você mesmo. Eu podia até ouvir um amém agora. Ninguém ora melhor por você do que você mesmo. Mas eu vou agora, irmão João já sabe o que é a religião, já sabe os elementos que tem na religião para cativar, prender, tirar proveito, assim, servo de Deus, você veio no lugar certo, hoje está falando aqui, aí, nós sabemos ler a fisiologia das pessoas. Nós, oradores, pregadores, professores, sabemos ler a fisiologia. E o feedback da nossa aula está em vocês. A gente sabe pelo rosto. A gente sabe pelo sorriso. A gente sabe. E aí, legal. A gente sabe. E a gente, vou por aqui que eu sei que é auditório. Se nós sabemos fazer isso, eu quero dizer que os religiosos são craques, excelentes em tirarem proveito. Por isso, só Cristo é o intermediário entre nós e Deus. Amém? Ele é o único mediador. Eu não preciso de nenhum irmão carismático. Mas olhe por mim, irmão, pode orar. Mas que eu vou confiar na tua oração, não. Eu vou confiar naquele que está diante de Deus, que ora ininterruptamente por mim e por você, que é Cristo Jesus. Deus não nos escuta porque nós somos santos, consagrados. Deus nos escuta porque o santo de Deus está consagrado ininterruptamente diante dele. És a nossa estrela da manhã. Sabe o que significa isso? No céu à noite tem muitas estrelas e você não sabe diferenciar qual é a estrela verdadeira. Mas tem paciência. A noite é alta e o dia se aproxima e só uma vai ficar. É a verdadeira. É a estrela da manhã. As outras perdem o brilho.
Por isso, quando tiver dúvida, diante das centenas e milhares de estrelas religiosas, mantém teu coração em Cristo e aguenta as turbulências e as tempestades e a negritude da vida, que amanhã vai amanhecer e diz assim: eis aqui o meu Senhor, o meu Salvador. Oremos um pelos outros, por favor, mas não no sentido de estarmos sobre estes, dizendo que o Senhor escuta a nossa oração e não a deles. Posso ouvir um amém? Vamos lá. Apenas a Escritura, apenas a fé nos salva, apenas a graça divina. Somos salvos por aquilo que Deus fez, não pelo que fazemos. É pelo que Deus fez. O que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceira pergunta: o que é que as Escrituras nos mostram e exigem de nós que criamos em Deus, que viemos viver de acordo com o seu proceder de ensinamento? Então, meu querido, meu brother, santo irmão, santa irmã, potência, autarquia, apenas Cristo nos salva, a graça é divina e não há outro mediador, e tudo para a glória de Deus, apenas a Deus a glória. Quer pois comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu queria ver essa igreja atual, principalmente o movimento protestante, ter a vibração que alguns membros têm quando vão ver Corinthians e Palmeiras jogar. Assim, ali está o pastor da igreja que não levanta nem a mão, que nem aumenta o tom de voz, dizendo: vai Corinthians! Ali estão os presbíteros da igreja assim: porco. Eu digo: quanta alegria, quanta energia, quanto dispêndio de 400, 600 reais, compra passagem aérea para ver o jogo. E eu vejo muitas vezes mucuranas, sem alegria, na casa do Senhor, e diz que a salvação é pela graça e que nada vai te impedir. Eu digo: para cima de Moá. Se eu tenho alguma instituição que me dá mais prazer e alegria do que a igreja, eu não sei o que é a igreja ainda, porque não há nada humano que me dê mais alegria do que estar na casa do Senhor, na graça manifestada dele pelo Espírito Santo no meu coração. Pense nisso. Tudo para a glória de Deus. Chega na igreja, tudo a mesma coisa. Até você nunca parou de criticar e de fazer nada. Tudo a mesma coisa. Que haja uma reforma espiritual a começar em mim. A começar em mim, quebra coração. A começar em mim, não no outro. Gente boa, meu tempo está estourando já. A reforma trouxe transformação por entendimento. A teologia reformada reposicionou nossa compreensão de Deus e da salvação. Diz que há uma depravação total. Todos são pecadores. Não há uma classe ausente de pecado. Ou seja, de novo eles foram na jugular do clero, dizendo: nem os cleros, nem os papas, nem os bispos, nem nós, pastor, no caso padres, nem nós, monges, ninguém que subira ao santo dos santos religiosos, mesmo sendo papa, mesmo sendo bispo, todos são depravados. No sentido, todos têm um coração inclinado para o mal. Aí eles trabalham a segunda temática. Todos são pecadores, ninguém vai ser alçado para ficar sobre ninguém, e a soberania de Deus. Mesmo sabendo que cada um é uma loucura ambulante, que cada um tem seus planos, doideira, que nem precisa de nenhum estimulante, nenhum ligante externo para ligar sua provocação interna. Está ligado, né? De ligante. Nenhum ligante. Então, cada um é potencialmente capaz de fazer besteira imensa. Mas Deus é soberano. E podemos aqui todo mundo fazer besteira, o que for, que Deus está no controle, com a teia, dizendo assim: o mal que você fez, eu perfeitamente sei contornar e transformar em bem. Aí você lembra um pouco da história de José. Mal é mal, mas o Senhor é o único que pode tirar do amargo doce. E Ele faz o melhor doce. Quando as nossas besteiras da vida estão crescendo, o Senhor diz: eu estou no controle, eu sou soberano. Isso é herança reformada. O mundo pode estar caótico, guerra de Israel com Hamas, Ucrânia e Rússia, o que for, meu querido. Nosso Deus é soberano. Ele
é o Senhor que controla todas as coisas. Não vai faltar cuscuz com bode na nossa mesa. Amém. Deus está plantando e cuidando. Há muito milho fora daqui que vem para a Sousa em nome de Jesus. E quem está controlando é Deus, que é o soberano. Pode ter certeza. Cuscuz com um bode é excelente. Você que não é daqui, não é da região, eu não confio muito em gente que não gosta de cuscuz com bode, não. Mas eu gosto de um cuscuz com bode que senta aqui e vamos conversar 2 dias de prosa. Vamos lá, gente boa. Além dessa ideia de transcendência, da depravação humana que eles trouxeram, da soberania divina, a reforma trouxe dignidade ao trabalho secular. Meu tempo acabou. Assim, quando eu parar, levanta a mão que eu entendo. A reforma trouxe dignidade ao trabalho secular. Porque só era digno o trabalho do religioso, do clero. Não me atrapalhe que eu estou indo agora servir ao Senhor. Nunca li essa história do bom samaritano. Eu sou o único trabalho digno. Olha, se ainda hoje, quando um filho diz, mãe, eu quero ser padre, imagine há 60 anos, há 200 anos. A revolução econômica queria trazer, porque era um trabalho de aristocracia. Era um trabalho digno. Se vocês puderem ler alguns sermões de Antônio Vieira na sua 60ª, leia, por favor. Tem um pouquinho de ousadia e aumente sua cultura. Leia Antônio Vieira na sua 60ª. Você vai entender, muitas vezes ele diz assim, há mais teologia na Baía de São Luís, quando ele estava lá em São Luís, do que dentro da paróquia. Esse homem é um revolucionário também. A reforma diz o seguinte, o sapateiro, que profissão que sumiu já, em Caruaru tinha a Rua dos Sapateiros. Por ser de Caruaru, mamãe dizia, vá trocar meia sola. Tu não sabe nem o que é isso, menino. Meia sola. Teu sogro sabe, porque já trocou muita meia sola. A gente não tinha muito dinheiro, não havia muito sapato, não havia muita economia circulando. Havia meia sola. Trocar meia sola. E Saulo, perto de Saulo, tinha um sapateiro, como ele dizia, vá lá em Antônio, porque Antônio sabe fazer a junção da meia sola, que ninguém sabe que foi trocado. Porque ele já sabia, quando fizesse assim, amigão, aparecia a meia sola, denunciava o nosso contexto social. Dizia, lá vai um pobre. Reformado por baixo. A reforma disse, todo o trabalho. Não havia urbana, não havia limpeza pública em Genebra, na Europa. As mulheres mais chiques do mundo pegavam as suas latrinas, as suas necessidades da madrugada e jogavam na frente da casa dos outros. Era assim. E a reforma disse que... E quem é que ia limpar aquilo ali? Os mais simples, os menos dignos. A reforma disse, todo trabalho é digno, desde que seja para a glória do Senhor. Então, aqui, olha, é pegar um alfinete e furar uma bexiga cheia. Pá! Porque assim, vocês que se dizem dignos estão roubando o povo, vocês que se dizem dignos, que são religiosos, estão interpretando a Bíblia errado, estão manipulando o povo. Olha a contradição. E vocês dizem que aquele que limpa a latrina, aquele que é sapateiro, aquele que é açougueiro. Eu gosto muito de Casa Grande Senzala. Aqui me veio essa lembrança. Leia Casa Grande Senzala, que diz assim, e o Brasil passou a ter economia, porque chegaram no Brasil os primeiros açougueiros. O Brasil passa a entrar na economia, porque vieram os marchantes, os açougueiros, porque eram pessoas treinadas com as suas cutelarias, com seus cortes, para aproveitar o máximo da carne. Ah, vocês dizem que esses homens não prestam. Tudo é para a glória de Deus, se eu conheço Ele como o Senhor da minha vida. Ah, meus irmãos, uma palavra bonita para os meus professores. Sua profissão não é a pior, não. Ela pode ser a pior, se não for para a glória de Deus, se você não colocar a sua vida para a glória de Deus e para o bem do próximo. Essa foi a mensagem da reforma. Que revolução. Podemos terminar? Hein? Não, filho. Eu não tenho esse conhecimento todo, não. E o fogo está chegando, viu? Vamos lá. Escritura, a transformação histórica.
Além disso, a reforma promoveu a democratização do conhecimento bíblico. Traduziu a Bíblia para o idioma do povo, não foi apenas linguagem, foi poder espiritual nas mãos de todos. Eu agora não vou... Se vocês puderem ler um pouco também, isso aqui, aí junto conhecimento, história, e eu já fui nesses lugares. João Dourado, na Bahia. Coloca aí no Google depois a origem de João Dourado, da cidade. Era um bruto, era um fazendeiro, era um homem rico, bruto, que estava atrás de paz e perdão da sua alma. Foi ao bispo e o bispo não quis atender. Ele sai revoltado, dizendo: como é que pode uma coisa dessa? No meio do caminho encontra um compositor, vendedor de Bíblia, protestante, e dá a Bíblia para ele. Ele leva para casa, nem vendeu, deu para João Dourado. Aí João Dourado lê, chega na Bíblia, em casa, diz: mulher, vamos ler aqui. E começou a ler a Bíblia, se converteu. Graças a Deus, presbiteriano. Olha, a cidade, a região todinha é a maior presença da igreja presbiteriana, porque a palavra de Deus foi traduzida para o idioma do nosso povo. Louvado seja Deus. Nós somos mais de 146 nações no Brasil. Depois coloca no Google. O Brasil tem mais de 150 nações, indígenas, quilombolas, ciganos, e nós estamos traduzindo a palavra de Deus. Há menos de 6 meses estive lá em Trindade, em Goiás, numa comunidade cigana, a maior comunidade cigana, com mais de 4.000 residências lá em Trindade. E lá tem primeira igreja presbiteriana cigana do Brasil. Sabe qual é a Bíblia? Na linguagem cigana. Louvado seja Deus. E eles gostam de um jeito nordestino, porque o nordestino é quase um cigano. Como é que está você? Está bem? Que menino bom, ela está aqui. Eles abraçam a gente. Aqui está a mãe. Eu estava contigo, Ivaneide. Ivaneide foi nessa ida também. Aí eu cheguei, o senhor tem que ir lá em casa, Ele fala assim, tem que ir em casa. Eu vou. Casa simples, com cigano. Sentamos à mesa, eles acordam 10 da manhã. Digo, vida boa. Isso na praia, tomando uma guaraná, um coquinho, na beira da praia, um peixinho assado, estou no céu. Aí eu sou muito brincalhão, disse: tudo bem? Tudo. Me diga uma coisa, tem um cafezinho? Ele: tem. Já vem o café? Eu disse: mas o café é corajoso? Não tem um café medroso? Eu misturei cultura. Porque para o mineiro nunca vai te servir para uma prosa um café corajoso. Sempre é um café medroso. O café corajoso é aquele que vem sozinho. Certo? Só. Ainda assim, nossa, já sei que a conversa é curta. Isso é na cultura mineira. E o café medroso vem acompanhado com queijo, com pão de queijo. Tem isso aqui de milho, é tão gostoso. Foi minha avó que me ensinou. Eu digo, agora é que vou me dar bem aqui. Você sabe que pastor pensa muito, não pensa? Então estamos juntos. Aí eu disse para o cigano: me diga uma coisa, para o irmãozinho lá, irmão em Cristo. Não tem café medroso não? Ele disse: como é, irmão? Como é, pastor? Aí eu fui explicar, ele fez: não, mas mulher, faça. Aí Vaneide olhou para mim assim, fez. Eu disse: não, eu estou brincando. Quando eu voltar aqui, eu quero um café medroso. Ela: tá certo. Porque também cigano é esperto para fazer negócio. Vamos voltar. Eu dei um giro de cultura. Fizemos um casamento para mais de 120, eu acho que uns 100 pessoas, 100 casais, coletivo, no Quilombola, Negros dos Riachos, lá em Currais Novos. A cultura deles, na linguagem dele, e a Bíblia na linguagem deles. Essa foi a herança da reforma hoje. Onde tiver assentamento de uma outra cultura, não deixe de investir dízimos e oferta, para que a palavra de Deus esteja sendo traduzida na linguagem deles. Aí vocês verão o Espírito de Deus ainda mais se manifestando no meio de vocês. Amém? Essa é a herança protestante para os nossos dias. Deixa eu dar um pulo aqui. A relevância para hoje. A reforma do século XVI combateu a corrupção religiosa. Nós não podemos ficar calados diante da corrupção religiosa que há. Não só na Igreja Católica Apostólica Romana, como também na Igreja Apostólica Evangélica Protestante. Nós não podemos ficar calados diante de pastores, líderes religiosos, de denominações que estão enriquecendo à luz da exploração religiosa do povo. Nós não podemos ficar calados. Eu não preciso dizer nomes, tá ok? Porque eu vivo no Estado democrático de direito e que todo mundo tem direito de ser a sua religião.
Mas à luz das Escrituras, que Deus dê sabedoria a nós e revele a gente, através do estudo, assim, não é possível que uma igreja com 100 pessoas tenha uma arrecadação de 100 milhões por ano. E são tudo assim, de onde é que vem? Está numa comunidade carente, de pessoas de baixa renda, então deve ser lavagem de dinheiro. Nós não podemos ficar calados. Igreja não é lugar de lavar dinheiro para nenhum traficante, para nenhuma pessoa errada que confisca e foge do seu tributo. Igreja é lugar onde o verdadeiro nunca deixará de ser verdade no nosso meio. Nós não queremos comungar com nenhum patrocinador de violência, nem de lavagem de dinheiro. Vamos reconstruir nosso tempo, vamos melhorar nossa aparência, tudo sim, mas com o suor do nosso rosto, em nome de Jesus. Nós não precisamos de um pastor com um jatinho aqui para fazer viagem para São Paulo. Não. Vá na classe econômica, meu pastor. Nós não precisamos disso, não. Posso ouvir um amém? Tem estruturas presbiterianas que podem comprar um avião, e a gente está dentro da legalidade, mas nunca é do pastor, nunca é do presbítero, é da igreja. Então nós não podemos comungar com essa corrupção horrível que a nação brasileira sofre com os religiosos. Sem falar, e eu podia, na minha formação em mestre em religião, falar algumas explorações que há na quimbanda, na umbanda, em outras matizes religiosas. Todo canto tem isso. Mas o que me deixa mais enojado é que nós estamos o tempo todo com as escrituras sagradas e alguns do nosso meio, que não são poucos, têm tirado o couro do povo. Aqui eu me lembro de Ariano Suassuna. Tem que tirar o couro, mas sem sangue, viu? Aí não dá para fazer. Eles sabem fazer as exceções, eles sabem colocar no contrato os laranjas e se dão bem. Nós não podemos ficar calados, nós não queremos tipo de igreja aqui no nosso meio, esse tipo de igreja, mas queremos saber aonde estamos e comemos muitas vezes o pão que mamãe amassou. Comemos a asa que mamãe deixou para a gente da galinha. Mas o dízimo que trazemos e a oferta que trazemos é honesto, tem origem certa. Amém? Podemos ser igreja pobre, meus irmãos, financeiramente, mas rica da graça do Senhor. Não corra atrás, de novo, não corra atrás, pare dessa onda de tirar proveito do capital político do povo religioso. A reforma protestante daquela época, além de combater a corrupção religiosa, enfatizou a autoridade das Escrituras. Menos testemunho e mais Escrituras. Mais testemunhos e Escritura. Não só a manifestação nossa, meu brother, meu querido, de conhecimento cognitivo histórico da Bíblia, mas que ao falar aqui, eu seja testemunho de que o meu falar está de acordo com o meu viver. Vou terminar, eu tenho umas 4 lâminas aqui, mas vou acabar aqui. Uma vez eu estava com o Ivaneide na Europa, em Portugal, em Lisboa, aí parei assim, disse: Ivaneide, eu admiro esse cara. Ela fez: quem é esse cara? Estava uns 4 a 6 metros de altura no busto. Disse aqui: Ivaneide, esse homem salvou a Europa, salvou Portugal, e ao salvar Portugal, salvou o Brasil. Quem é, Romeu? Esse homem aqui, Ivaneide, disse: aos púlpitos os pastores, às cátedras os doutores. Que os púlpitos não sejam de doutores, porque doutores falam certo sem, muitas vezes, fervor no coração, sem amor no coração. Nós não precisamos de pessoas, apenas pessoas que conheçam e nos transmitam conhecimento. Queremos que pessoas sejam verdadeiros pastores, que conheçam e vivam a verdade. Amém? Marquês de Pombal. Estuda um pouquinho a revolução do pombalismo, de Marquês de Pombal. Você diz assim: nossa, se acontecesse isso, que nação seríamos hoje? Temos muito a falar, meu superintendente, mas meu tempo é curto. E olha que eu já tenho uma certa experiência de falar em público. Mas o tema é palpitante. Temos como herança da reforma hoje não se contentar. E sempre questionar. E sempre avançar com as escrituras em nossas mãos. Amém. Se prepare, moçada. A inteligência artificial veio para mudar sociedades. Se prepare, pastores e conselhos, porque se vocês pensaram que tinham como deter conhecimento, igual a igreja medieval segurava o conhecimento,
Não tem um doutor, um pós-doc nosso que saiba mais do que a inteligência artificial, em qualquer assunto. Então, quanto ao conhecimento, o povo já tem. O que a inteligência artificial nunca vai dar é o que ela não dá como um ser orgânico, emoção, digital e personalidade. Conhecimento o povo já sabe. Que essa igreja mantenha o conhecimento da melhor forma possível e não tenha medo de pesquisar nenhuma inteligência artificial. Mas quem vem aqui tem a sua digital de honestidade, tem o seu caráter